Avante, irmãos, lendo aqui a primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 10, na igreja de Corinto. Porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolos, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Estes versos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos e irmãs, o título fala das dissensões que havia ali no meio da igreja de Corinto. Na verdade, aqui tem um prefácio que nós não lemos por conta do horário, mas
Nesse prefácio, o apóstolo ele dava graças a Deus, porque ele falava assim para aquela igreja: em tudo fostes enriquecidos, em toda palavra, em todo o conhecimento. Ainda ele falava, Deus dava graças, ele falava para aquela igreja: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor, irmãos, ele ali iniciou a sua obra naquele lugar, como Deus deu a graça de falar, ali em Corinto, irmãos, era uma cidade muito idólatra. Tinha ali culto a essa deusa, e por ser ali uma cidade portuária também, tinha muitas pessoas que vinham de fora, então o pecado ali era muito grande. Como em Éfeso também, um dia teve ali a deusa Diana, que houve muito combate contra o apóstolo por causa da sua pregação. Irmãos, mas o Senhor ali chamou um povo, e este povo, ele começou a abrir o coração a Deus, e o Senhor, vendo o povo dilatando o seu coração, ou seus corações, o Senhor começou a derramar ali os seus dons com abundância. É claro, irmãos, que hoje, no meio da Igreja de Cristo, tem dons que o Senhor derrama e derramou na atualidade e não derramou no passado. E tem dons ainda que serão derramados no futuro e que não foi derramado ainda no nosso meio. Mas o Senhor ali abriu os céus e mostrou para o apóstolo que nenhum dom faltava ali na igreja de Corinto. Só que, irmãos, tinha ali uma deficiência, porque eles não estavam conseguindo lidar com aquela situação. Eles não estavam conseguindo administrar aquela situação e até não administravam muitos o seu próprio ego. Começou ali a ter uma dissensão, porque o povo estava sendo revestido dos dons, mas eles estavam desprovidos em algumas partes da espiritualidade, da compreensão. E chegou a um ponto e começou a ter tendências, como está escrito aqui. Fala, um dizia, eu sou de Paulo, outro dizia, eu sou de Apolos, eu de Cefas e eu de Cristo. Então estavam divididos e cheios da glória de Deus, cheios dos dons de Deus, mas viviam em dissensões, em conflito. E um dia, irmãos, o Senhor Jesus falou que um reino dividido, ele não subsiste, ele não permanece de pé. Que o reino de Deus não é dividido, mas o reino dividido era o reino, ou é até hoje o reino do maligno, e ele não subsiste, ele não fica de pé. E Deus está mandando esta palavra, irmãos, porque nesses atuais tempos que nós vivemos, o inimigo ele tem insistido em colocar, querendo implantar no meio do povo de Deus essas dissensões, também essas diferenças em parecer, em pensamentos, e também as preferências, a ponto de como aconteceu aqui na igreja em Corinto. E hoje, irmãos, a igreja de Cristo, ela não está desprovida dos ornamentos, dos dons, das virtudes, das armaduras de Deus, mas a partir do momento que o inimigo conseguir colocar dissensão, ele entra com facilidade e vai saquear a irmandade,
vai, irmãos, levar aí tudo aquilo que Deus colocou e consegue desestabilizar um povo, desestabilizar também uma igreja, por causa das dissensões. Nós vemos, irmãos, que hoje, com o advento das mídias sociais, as pessoas, às vezes, também montam aí os seus canais. Na verdade, há mais um interesse monetário do que outros interesses, e outros são as ferramentas, verdadeiras ferramentas na mão do maligno.